torcedor vai olhar e vai ter uma leitura diferente do trabalho que o Odair vem fazendo, assim como em qualquer outro time. Alguns vão olhar para o trabalho do Odair e vão ver que, apesar do Santos não estar desempenhando bom futebol, a gente está conseguindo resultados, então isso vai ser positivo. E outras pessoas vão olhar para o trabalho do Odair e vai falar assim, apesar da gente estar conseguindo resultados, o desempenho do time em campo não é bom e isso não é legal. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o Sereia Responde do mês de abril. O vídeo chegou com um pouquinho de atraso, porque o final de abril foi um pouco corrido pra mim, mas é aquele ditado: a gente tarda, mas não falha. Bom, já separei a pergunta de vocês e dividi esse vídeo em 3 partes, ok? E cada parte a gente vai falar de um tema específico, que eu vou ler mais de uma pergunta na maioria e vou responder tudo de uma vez, porque tem muita pergunta que é interligada uma à outra. Então vamos lá. Bom, as 2 primeiras perguntas são assuntos que envolvem o Eduardo Bauerman, nosso zagueiro. Uma envolve só ele e a outra envolve o Messias também. Vamos lá então, a primeira pergunta do Vladimir Júnior. Vamos ler e acompanhar aqui comigo. Olá, não seria o caso de afastar o Bauerman enquanto ele estiver envolvido nas investigações? Sabemos que o time é muito fraco nos bastidores e para algum time que não conseguir algum resultado positivo contra a gente, ir nas federações alegar isso e a federação nos ferrar de alguma forma é rapidão. Estou temeroso com isso. E se você acha que, acaso condenado, pode acontecer com ele o mesmo que foi com o Ferreirinha do Grêmio, que foi banido do futebol por fazer uma aposta em um jogo que ele nem seria relacionado. Um abraço. Muito obrigada pela pergunta, Vladimir. Bom, logo que saiu a matéria falando sobre a investigação também em cima do Eduardo Bauerman, né, por conta dessa manipulação de resultados na última temporada do Campeonato Brasileiro, no jogo seguinte ele já foi para campo como se nada tivesse acontecido. Eu inclusive achei até um pouco estranho, né, já que o nome dele tinha sido envolvido em uma polêmica, mas ao final da partida ele fez questão de dar entrevista e ele falou que estava tranquilo em relação a isso, que ele realmente tinha sido procurado, mas nada tinha acontecido e estava tranquilo, por isso que ele mesmo pediu para jogar. Então, se ele disse que ele mesmo pediu para jogar, eu acredito que o Santos tenha dado para ele a opção de não entrar em campo aquele dia, mas ele, enfim, falou que estava tranquilo e quis jogar. Sobre o fato do Santos ser muito fraco nos bastidores, realmente isso acaba sendo preocupante, porque, enfim, mesmo que isso tenha acontecido no ano passado e os jogos desse ano não tenham nenhuma interferência ou ligação com os jogos do ano passado, a gente sabe que uma coisa acaba levando a outra, e justamente como você disse, o Santos ser fraco nos bastidores acaba deixando a gente um pouco com medo mesmo, temerosos em relação ao que pode acontecer caso o Bauerman realmente seja ali comprovado que é culpado, né, em relação a esse assunto. O que aconteceu com o Ferreirinha foram provas concretas. Ele realmente postou na rede social dele que tinha apostado no Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Já o Bauerman ainda não se encontrou nenhuma prova, só sabe que ele foi procurado e ele assumiu que realmente foi procurado, mas nada aconteceu. Agora, em relação a afastar ou não o Bauerman, fica um pouco complicado a gente pensar nisso, porque pensa, quanto tempo vai durar essas investigações, né? Tem investigações dessa que duram dias, outras semanas, outras meses. Então, por quanto tempo a gente vai afastar o Bauerman? Ele fez errado em não avisar o Santos assim que ele foi contatado para participar desse esquema? Sim, fez errado. Só que ao mesmo tempo, para ele não tinha problema nenhum, né? De acordo com ele, lembrando que isso é tudo de acordo com ele, porque na cabeça dele, como ele tinha negado e, enfim, vida que seguiu, ele achou que isso não teria problema nenhum. Então, pra mim, afastar o Bauerman é uma segurança a mais que o Santos vai ter para não ter nenhum problema futuro caso, enfim, a condenação ao Bauerman por ter participado do esquema aconteça. Mas, ao mesmo tempo, o Santos escolheu confiar na palavra do jogador que disse não estar envolvido com isso. Até porque se o Santos afasta o jogador, ele vai contra o primeiro posicionamento que foi acreditar no Eduardo Bauerman. Então eu acredito que por esse motivo, por dar dando esse voto de confiança pro Bauerman, que disse não ter participado do esquema, o Santos coloca ele em campo e, enfim, não afasta ele. Vamos para a segunda pergunta, então, agora. E a segunda pergunta também envolve o Eduardo Bauerman, só que agora nas questões ali dentro de campo, ao lado do Messias. Vamos lá, a pergunta é do Márcio Rafael Batista. Você acha que o Messias e o Eduardo Bauerman é a dupla de zagueiros ideal? Muito obrigada pela pergunta, Márcio.
Então, eu tô gostando muito dessa dupla nos últimos jogos, apesar da gente ter tomado 2 gols no último jogo contra o América, o Santos tem lidado muito bem ali com o Messias e com o Bauer, mas como eu já disse pra vocês em um vídeo aí, tem muita gente que não gosta do Messias ali na zaga, mas era o jogador que a gente estava tendo pro momento, já que o Maicon também não vinha numa boa fase, e o Joaquim acabou se lesionando, o Joaquim tá voltando agora, inclusive, mas eu acho que o Santos conseguiu encontrar um equilíbrio ali, até porque o Messias, por mais que às vezes ele não seja muito técnico, né? O Bauerman, ele é um pouco mais técnico ali. Só que o Messias, apesar de ele não ser tão técnico assim, ele entrega muito na vontade. Você pode ver que muitas vezes a bola chega lá e ele não quer saber de brincadeira. Ele sai rasgando a bola mesmo. E muitas vezes, esse é o ideal fazer ali atrás. Porque às vezes o time não tá com tanta confiança assim pra sair tocando a bola ali atrás, ainda mais quando o adversário tá pressionando. Então rasgar a bola no chutão lá pra frente é o ideal. Só que eu acredito que muitas vezes o Messias acaba fazendo isso até demais, né? Tem hora que não precisa e ele ainda faz isso. Mas quando o Santos tá pressionado, chutar lá pra frente, tirar a bola da nossa área o quanto antes, é bem interessante, né? Bem interessante. Eu só não acho que é interessante quando ele fica tentando fazer aquelas ligação direta da defesa pro ataque, porque, enfim, não dá certo, a gente acaba perdendo mesmo a nossa posse de bola e isso não me agrada. Agora, em relação à pergunta se eu acho que o Messias e o Bauerman é a nossa dupla de zaga ideal, eu acho que eu não usaria a palavra ideal, mas eu acredito que é o que a gente tinha no momento e serviu muito bem, já que nos últimos 9 jogos a gente só tomou 3 gols. 1 contra o Grêmio e 2 ali contra o América Mineiro, sendo que os 3 gols não foram de falha dos nossos zagueiros, a falha aconteceu antes na jogada. Os nossos zagueiros fizeram o possível ali. Então eu acho que tá servindo bem e agradando até o momento. Agora a gente vai falar sobre venda e compra de jogadores. E agora eu vou responder 4 perguntas de uma vez só. Vem comigo então ler cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta, o Fantástico na Veia. Quais jogadores do time principal você venderia? A segunda, do Edson Coronado. São tantas dúvidas, gostaria de saber se valeria a pena a contratação do Soteldo, sendo que são 20 milhões por 50%. A terceira pergunta, Roberto Rodrigues. Você acredita que o Rueda irá investir pesado na próxima janela de transferência? E a última, do Eusébio Luiz Sartório. Se chegarem outros jogadores na janela do meio do ano, será que as coisas melhoram? Muito obrigada então ao Fantástico, ao Edson, ao Roberto e ao Eusébio pelas perguntas. Um beijo pra vocês. Primeiro, eu não acredito que o Rueda vai investir pesado na janela de transferências, porque a gente tá cansado de saber que prometem e muito raramente cumprem. A gente trouxe 3 jogadores aí agora, recentemente, os 3 destaques do Água Santa, o Mezenga, o Luan e o Gabriel Inocêncio, mas eu não tenho tanta confiança assim que na próxima janela de transferência o Rueda vai, enfim, ir forte no mercado e trazer boas contratações. Caso traga, eu realmente acho que esses reforços vêm para agregar o elenco, então sim, Eusébio, eu acho que o time pode melhorar ainda nesse meio do ano para frente, né? Tem tudo para melhorar caso o Rueda resolva surpreender todo mundo e ir até o mercado fazer algumas contratações. E daí, ao Fantástico na Veia que perguntou qual do time principal eu venderia, eu só venderia jogadores se o Rueda fosse até o mercado. Porque uma coisa que eu acho muito errada do Santos é que dispensa jogadores. A gente perdeu o Zanocelo, a gente perdeu o Pirani, a gente perdeu o Joe, tudo por empréstimo. Mas não trouxe ninguém ali, né? Então, assim, às vezes a gente... Por exemplo, a gente perdeu o Pirani e a gente perdeu o Zanocelo. 2 meses. Ah, a gente trouxe o Luan Dias. Só que o Luan Dias machucou. Ou seja, a gente continua só com o Lucas Lima de novo, ali no meio campo. Se o Lucas Lima acontecer alguma coisa com ele, Deus nos livre, mas se acontecer alguma coisa com ele, seja suspensão ou lesão, a gente volta a não ter nenhum meia ali no elenco, né? Ah, tem o Miguelito, só que o Miguelito é um garoto jovem ainda. Então, eu tô falando de jogadores com um pouco mais de experiência. O Pirani, apesar de jovem, ele já tinha uma experiência. Ele já tinha saído por empréstimo. Então, eu acho que o Santos fez muito errado em emprestar o Pirani e até mesmo o Zanocelo, que não vinha tendo tantas oportunidades. Mas eu acho que o Santos podia ter feito uma troca com algum time. Então, tipo, olha, a gente te empresta o Zanocelo e você dá um jogador pra gente também. Sabe, o Santos tem nomes bons, tem tudo pra fazer isso, mas não faz. Prefere simplesmente deixar os caras aí e pagar salário para jogar contra a gente.
esse é o nosso Santos. Só que a gente sabe que tem alguns nomes aí que podem sair na próxima janela de transferência, o que assusta um pouco, porque a gente vai acabar perdendo um pouco da força do nosso elenco. Eu acredito que o Santos tem que parar de pensar no 11 dentro de campo e começar a pensar em elenco. Você vê o Abel Ferreira, por exemplo, ele perdeu o Danilo ali no meio campo e ficou louco atrás de outro volante, porque ele queria ter 3 jogadores por posição. Tanto é que quando o Veiga machucou, por exemplo, tinha jogadores à altura para fazer o Palmeiras não perder a força no meio campo. O menino tomou a posição e cuidou da posição muito bem. Quando o Veiga voltou, já voltou marcando gol e, enfim, retomou a posição dele. Só que os outros times têm um banco para suprir as necessidades do time principal quando um jogador está lesionado, quando o jogador está suspenso. O Santos muitas vezes não encontra isso, porque quando a gente olha para o banco, a gente sempre vê jogadores da base que muitas vezes não têm experiência para jogar um campeonato tão pegado quanto é o Campeonato Brasileiro, tão pegado quanto é uma Sul-Americana, que a gente enfrenta adversários de outros países. Então, por isso, eu acredito que a venda de jogadores tem que estar inteiramente ligada à compra de jogadores. Sai um jogador do elenco, traz um da mesma posição. É assim que tem que funcionar. Porque se a gente só perde jogadores, a gente enfraquece o nosso elenco. Então, uma coisa está ligada à outra. Aí me perguntaram, né? O Santástico perguntou: quais você venderia se você tivesse que vender? Eu só consigo pensar assim nos jovens talentos que a gente tem que poderia sair do Santos e nos render um bom dinheiro, como por exemplo o Ângelo. Não sei se o Ângelo vai sair na próxima janela de transferência, mas o Santos também tem que se atentar a um outro ponto que muitas vezes acaba ficando para trás, né? Valor nas negociações. O Santos precisa vender jogadores, como no caso do Ângelo, mas precisa vender bem. Vender por vender não adianta, a gente tem que vender num valor justo e que, enfim, seja algo positivo pra gente, porque a gente olha os outros times vendendo jogadores que nem são tudo isso, na grande maioria das vezes, por valores astronômicos. Daí, quando um time vem comprar um jogador do Santos aqui que tem tudo para ser um grande destaque no futuro, leva por precinho assim, nada a ver. Então, eu acho que o Santos precisa aprender a vender jogadores bem também. Uma outra crítica aqui. Agora, a última pergunta para fechar esse assunto do Edson sobre a compra do Soteldo. Eu acho que o Soteldo hoje é um dos jogadores mais importantes do Santos, né? Ao lado do Lucas Lima ali, que tem desequilibrado um pouco as partidas. Eu reclamei recentemente falando do Soteldo que ele não estava vivendo uma boa fase ali, que muitas vezes ele queria tomar umas decisões que não cabiam no jogo por carregar muita bola, tentar driblar toda hora. Mas eu acho que, querendo ou não, o Soteldo hoje ainda é uma grande peça, é o nosso jogador referência, é o nosso destaque. Ele não vai jogar o próximo jogo da Sula, por exemplo, lá na Argentina contra o New Old Boys por conta da lesão que ele sofreu no último jogo, né? Acabou sentindo. E vai ser uma grande perda pro jogo, porque, enfim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado, e o Soteldo seria esse jogador para desequilibrar a partida ali, porque ele é rápido e tem a qualidade do drible. Então eu acredito que vale a compra, né? Por mais que seja um valor um pouco acima ali, só por 50%, eu ainda acho que vale muito a compra, porque o Santos precisa de um jogador desse, capaz de desequilibrar partidas, um diferencial no nosso time. Porque senão fica um time comum, né? Eu acho que o Soteldo dá essa graça pro Santos de ser um jogador diferenciado, então eu acho que vale sim a pena. Agora vamos para o último bloco de perguntas, e esse bloco é sobre o Odair Helma, o nosso treinador. Vamos ver as perguntas. A primeira também do Eusébio Luiz Sartori. Será que o problema do Santos é só o Odair? E agora do Roger Sanassi. Qual sua visão do trabalho do Odair? Você acha que ele se sustenta no cargo? Eusébio e Roger, muito obrigada pela pergunta. Um beijo pra vocês. Olha, eu não sei nem por onde começar. Porque falar de trabalho de treinador é sempre muito, muito difícil. Embora durante os pós-jogos aí eu já tenha deixado algumas das minhas opiniões formadas pra vocês, mas falar de trabalho de treinador é sempre muito difícil. Porque cada torcedor vai olhar e vai ter uma leitura diferente do trabalho que o Odair vem fazendo, assim como em qualquer outro time. Alguns vão olhar para o trabalho do Odair e vão ver que, apesar do Santos não estar desempenhando um bom futebol, a gente está conseguindo resultados, então isso vai ser positivo. E outras pessoas vão olhar para o trabalho do Odair e vai falar assim, apesar da gente estar conseguindo resultados, o desempenho do time em campo não é bom e isso não é legal. Eu sou o pessoal que tá no grupo dessa segunda opção, que apesar dos resultados, o desempenho não tá legal. Falei isso no meu último vídeo, falei isso no meu penúltimo vídeo.
No meu último Sereia Responde, eu defendi o Odair. No antepenúltimo Sereia Responde, eu defendi o Odair, defendi a permanência do Odair. Só que eu já disse pra vocês que muitas vezes a situação fica insustentável. Eu gosto de defender trabalho de treinador que apresenta evolução. Quando não apresenta evolução, não tem por que eu continuar defendendo. Se o time não evolui ali, futebolisticamente falando, a que ponto a gente vai chegar? Onde nós vamos chegar? Qual é a nossa visão de futuro se o Santos ele não evolui em campo? Se todo jogo é a mesma coisa, se não tem uma melhora ali. Às vezes a gente faz um jogo à parte, joga bem e depois cai de novo o rendimento. Isso não é interessante, principalmente levando em conta um campeonato de 38 rodadas. Lembrando que eu só estou olhando para o Campeonato Brasileiro, que é onde as derrotas têm um significado muito maior do que uma eliminação, por exemplo, numa Copa Sul-Americana ou numa Copa do Brasil. Isso sem considerar o fato de que a Copa do Brasil rende muito dinheiro, ok? Muito dinheiro e a gente precisa pelo menos, sei lá, ganhar a Copa do Brasil ou ficar entre os 6 primeiros ali da Libertadores para conseguir no próximo ano jogar a Copa do Brasil, porque a gente sabe que o calendário do Santos sem essa competição vai fazer um rombo bem significativo ali na parte financeira, porque é o campeonato que mais dá dinheiro. Mas voltemos à pergunta do Eusébio. O problema do Santos é só o Odair? Não. O problema do Santos não é só o Odair. E o problema do Santos não é da passagem do Odair pelo Santos. Não. O problema do Santos vem, de anos. Anos. Mas acontece que o Odair hoje é parte do problema do Santos. Entendeu? O problema do Santos não é só o Odair, mas o Odair é parte do problema do Santos. Justamente por esse motivo que eu acabei de falar. O desempenho em campo não é interessante. Eu acho que, pra mim, a situação está insustentável, mas eles estão tentando sustentar da forma que eles melhor conseguem lá, né? Seja com um empate, seja com uma vitória, seja às vezes jogando bem. Então a minha visão é que o Odair, ele não tá conseguindo mais sair do ponto em que ele estacionou. Porque eu realmente pensei, na época que eu defendi a permanência do Odair, que foi assim que a gente foi eliminado do Campeonato Paulista, eu lembro que eu falei assim, vai chegar jogadores. O Santos vai fortalecer o elenco e o Odair, tendo o tempo de treinar, já que a gente vai ter 30 dias para treinar até o início da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro, a gente vai conseguir jogar bem porque eu acredito no trabalho do Odair. Foi isso que eu falei pra vocês quando pediram a demissão dele lá atrás. Me arrependo? Não, não me arrependo. Porque naquela época eu realmente acreditava que o trabalho dele seria positivo, só que depois de 30 dias parado, o Santos volta a jogar e faz um jogo bem ruinzinho diante do Blume. Eu ainda, inclusive, nesse jogo, eu ainda tentei acreditar porque a gente estava jogando fora de casa, lá na Bolívia, eu falei, vou levar tudo isso em consideração. Mas depois a gente vai jogar aqui no Brasil, joga em casa e continua a mesma coisa. Nada muda. E daí eu comecei a ver problema. Muitas vezes o Santos em campo é um time perdido, desorganizado, desconexo. Isso interfere diretamente no resultado. Porque se o Santos é um time desorganizado, que não consegue se conectar em campo, como é que a gente espera conseguir chegar, levar a bola até o gol, por exemplo? Não faz sentido. Como eu disse pra vocês nas primeiras perguntas, a defesa do Santos melhorou bastante. Com o Messias, com o Borman ali atrás, a gente conseguiu melhorar bastante. Só que o Odair, eu acho que isso é um mal de todo técnico, sempre vai insistir em um erro que a torcida inteira, que todo mundo consegue ver, menos eles. Por exemplo, o Natan em campo. A gente tem o Gabriel Inocêncio, que entrou bem nas últimas partidas, então por que não colocar o Inocêncio de titular? Por que insistir no Natan, que não vem jogando tão bem assim? Ele fez um jogo bom, eu elogiei ele um vídeo. E depois voltou a ser o que era. Ele falhou nos últimos jogos e essas falhas são recorrentes. Então por que não dar mais oportunidade pro Gabriel Inocêncio, que chegou, que tem tudo para entregar, que foi um dos melhores laterais ali do Campeonato Paulista pelo Água Santa. O Água Santa chegou na final. Não foi um time qualquer, chegou jogando bola, chegou jogando bem. Foi eleito dos laterais do campeonato. Então muitas vezes o Odair acaba insistindo nesses erros, o time ele não apresenta o que prometem no próximo jogo, né? Tipo, a gente vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Chega no próximo jogo, a gente só consegue ver mais do mesmo. Então, mais uma vez eu repito, pra mim a situação tá insustentável, porque eu não consigo ver o Santos jogando da forma que tá jogando. Tá sendo muito difícil. Fiquei feliz com a vitória? É claro. Eu não tô desmerecendo os resultados que a gente tem conseguido aí. Uma vitória, às vezes um empate, por mais que o empate tenha sido na Vila Belmiro. Mas ainda assim, está sendo muito difícil continuar defendendo ele.
E eu não consigo mais, gente. Simplesmente isso. Quando eu não consigo mais defender o treinador, é porque realmente não tem mais jeito. Pode ser que no contra o New Old Boys ele surpreenda todo mundo. O Santos jogue muito bem. Só que aí, depois desse jogo, o que a gente espera? Caso isso aconteça. Que o time continue jogando bem. E não que volte a jogar mal. Entendeu? Tem que ter uma evolução e não jogos à parte. Bom, gente, esse foi o Sereia Responde do mês de abril. Quero saber a opinião de vocês também sobre as perguntas, deixa aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço perdão pelo atraso de postar esse vídeo. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para poder se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!